você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com Filosofando, falando hoje sobre a questão do que acontece com as crianças após a morte. A professora Sônia estava discorrendo sobre isso no primeiro bloco, né? Isso. E gostaria que acrescentasse as suas explicações se é racional considerar a infância como um período de inocência total. Então, Márcia, aparentemente a criança é inocente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece a finalidade daquela aparente ingenuidade que a criança tem, todos os mimos que ela, os sentimentos que ela evoca em nós, né? De cuidado extremado, né? Sem dúvida nenhuma, há necessidade disso, porque se nós víssemos naquele espírito um espírito adulto, não é? Naquela criança um espírito adulto, com compromissos, com débitos do passado, o sentimento de pai, de mãe, de família, talvez arrefecesse um pouco, principalmente quando a criança reencarna numa família necessitada de um processo de reajuste. Então, sem dúvida nenhuma que essa aparente ingenuidade evoca o sentimento de cuidado e de amor. Mas nós sabemos que por trás daquele corpo frágil existe um espírito adulto, um espírito que já vem jornadeando nas diversas reencarnações com compromissos a cumprir, né? E muitas vezes a gente percebe na criança pequena ainda certas tendências, né, à perversidade, certos maus hábitos que provavelmente ela trouxe, são reflexos de outras existências. De outras existências. Mas ela age mais instintivamente, como se ela estivesse refletindo apenas aquilo, né? Quando a criança ainda é um bebê e que ela faz gracinhas, etc., o pai, a mãe, a família acham que a criança está entendendo que está com a sua família à sua volta. Então, mas o que os especialistas nos dizem, né? Que a criança, ela se deixa, nessa tenra idade, ela é conduzida pelo sistema límbico. Então, ela precisa de alimentação, né? Portanto, ela evoca a presença da mãe porque ela quer alimentar-se, ela tem fome, ela tem sede, né? Só quando ela vai desenvolvendo um pouco a sua consciência, o seu estar nessa outra encarnação, é que ela vai mostrando ou demonstrando a bagagem espiritual que ela trouxe. Então, ela vai se tornando um pouco mais amadurecida, ela vai se situando no seu espaço, no espaço que ela ocupa, e a partir de uma certa idade, 5, 6, 7 anos, ela começa a demonstrar, então, essa bagagem espiritual, né? E é justamente aí que o pai e a mãe precisam observar muito, muito mesmo, quais são as tendências que essa criança traz. Eu ia dizer exatamente isso. Então, nessa fase, a influência dos pais é muito grande, não é, professora? Nesse momento, Márcia, eu queria só voltar um pouquinho até a filosofia, porque é muito importante, porque o nosso programa também fala dos pensadores, né? Então, os pensadores mais antigos que estiveram aqui na Terra entre nós, eles evocaram também essa necessidade de nós acreditarmos na imortalidade da vida após a morte, né? Descartes, por exemplo, traz a teoria da alma distinta do corpo como espírito que evolui. Kant dizia que o ser humano não pode tornar-se bom numa só existência. Esse princípio torna necessária a imortalidade da alma. O pensamento moderno, contudo, desliga-se do tema, voltando-se para o ser humano na sua jornada berço-túmulo, abandonando o que pensou ser do âmbito das religiões como uma simples questão de fé, já que a ciência não podia provar substancialmente para onde ia a alma após a morte. Aí que surge o Espiritismo com Kardec.
O Espiritismo toca em todos os temas filosóficos, em todos os temas que envolvem família e que envolve essa relação que nós temos com os nossos filhos, com as nossas crianças. Você ia dizer alguma coisa? Então, ele explica também, né, porque muitas vezes as crianças, os filhos, são espíritos mais evoluídos que os próprios pais, porque são espíritos diferentes. Cada espírito Isso. tem seu grau de evolução. Então, é frequente nós vermos crianças mais evoluídas espiritualmente do que os pais, não é? Isso. Então, no que tange à educação da criança, alguns pensadores, psicólogos, espíritas dizem o seguinte, que há necessidade, sim, de autoridade dentro do lar para que a criança saiba se conduzir, não é? O assunto do nosso tema aqui é morte em tenra infância, mas nada interfere se nós, nesse assunto, se nós elencarmos aqui alguns aspectos da criação e da educação de uma criança. Existe um livro que eu gostaria também de recomendar, que é Os Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda. Agora, eu tenho aqui alguns itens do Estude e Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Veja só que interessante. O tema é Pontos Perigosos para os Pais, que vai ao encontro desse pensamento dos psicólogos e pensadores espíritas. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Então, o exemplo é cabal, fundamental, sem dúvida nenhuma. A criança copia o adulto, né? Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Esse sentimento de posse, esse amor, paixão que nós temos, não é um amor de um plano de regeneração, é um plano de provas e expiações. Então, o nosso amor, o amor de pais e de mães, é um sentimento de posse. Os nossos filhos não são nossos, eles vêm através de nós, mas eles são de Deus, né? Transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Pessoas que colocam crianças pequenas na escola de inglês, escola de alemão, escola de judô, escola de balé, além da própria escola, a natação. A criança não dá conta disso tudo. Uma criança não é um adulto, não é? Então, nós temos que ir devagar com a criança, né? Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Hoje, infelizmente, as pessoas precisam do ganha-pão, né? Infelizmente ou felizmente, mas infelizmente para as crianças que são deixadas aos cuidados de pessoas que nada têm a ver com a família, muitas vezes, não é? E até em creches, isso é um problema, porque a criança não pode ser educada por uma creche. A criança tem que ter exemplo de pai, mãe, avô, avó, família, né? Então, é um problema real, né? E aqui está elencado pelo espírito André Luiz. Os espíritos vêm além da matéria, para você ver como é importante isso, né? Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Foi o que nós acabamos de comentar. Nós somos herdeiros de nós mesmos e manifestamos isso já na infância, né? E muitas vezes essa é a razão de uma morte precoce. Exatamente. Pode ter vivido anteriormente, como é que se diz, reduzido o tempo, né, da sua vida aqui, e agora ele volta para cumprir esse tempo que faltava. Conceder-lhes, olha só, Márcia, conceder-lhes mesadas, facilidades sem espírito de justiça, incentivá-los à superestimação do próprio valor sob a desculpa de serem inteligentes, cultivar preferências dentro do lar, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário,
forçá-los a receber preconceitos e tradições, e impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências, obrigá-los a casar ou deixar de casar. E, finalmente, existem mais itens aqui, mas como o nosso tempo é escasso, nós encaminhamos os nossos queridos amigos do Filosofando para o livro Estude Viva, de Francisco Cândido Xavier, nessa mensagem de André Luiz. E, para finalizar, esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Então, mais uma vez, esse endosso de que os nossos filhos não são nossos. E quando acontece uma morte em tenra idade, se esse sentimento toma conta de nós, não somente esse, mas o acreditarmos na vida após a morte, nós enfrentaremos com mais força de ânimo, com mais coragem, a necessidade, muitas vezes, que aquele espírito traz consigo de desencarnar naquele momento infantil. E o que acontece com esse espírito é o mesmo que acontece com todos, não é verdade? Que é o tema do nosso programa de hoje, é o que acontece após a morte. Eles vão partir para uma nova existência. Bem, infelizmente, como você falou, o tempo é escasso e já estamos terminando o nosso programa de hoje. Deixando aqui sempre o convite para se associarem ao Clube Amigos da Boa Nova. Acessem o site amigosdaboanova.com/Espiritismo SOS, faça a sua contribuição ou associe-se, ajude essa emissora e a FEAL como um todo a levar a doutrina espírita a todos os lares, a todos os corações. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana. Até lá.